Olha, então hoje nós vamos dar início ao novo conteúdo de história. Esse conteúdo de história ele vai ser muito importante porque nós vamos vivenciá-lo até o final do ano. A gente vai dar início agora a uma história que ela é mais próxima de nós. Vamos falar um pouco sobre a nossa própria história. É algo que é interessante, é algo que é bom e nós vamos tentar compreender a própria história do Brasil. E isso é gratificante porque a partir de agora a gente não vai estudar apenas a história de outros povos, mas também nós vamos tentar compreender a nossa própria história e tentar compreender principalmente como foi que o Brasil conseguiu a sua independência com Dom Pedro I. Então, a partir desse momento, nós estamos iniciando a história do Brasil a partir do momento que ele começou então a se tornar, a família real chegou ao Brasil e o Brasil então conseguirá se tornar independente em 1822 com Dom Pedro I. A gente vai dar início a partir desse momento, pessoal, um momento bem importante da história do Brasil, que é a chegada da família real ao Brasil. Então veja, como foi que a família real ela chegou ao Brasil? E por que ela veio? A gente pode perceber na história que de 1500 até 1508, a família real, ou seja, o rei de Portugal e a sua família, viviam em Portugal tranquilamente, sem nenhum problema e nenhuma preocupação. Eles nunca tinham vindo aqui no Brasil. A gente vai observar então que eles mandavam no Brasil diretamente em Portugal e apenas recebiam a riqueza que iam daqui para lá. Porém, em 1808 aconteceu algo bem importante naquela época que vai mudar totalmente a história. E o que foi que mudou totalmente a história, pessoal? A gente vai observar o que mudou a história totalmente vai ser que a família real portuguesa, foi obrigada a fugir de Portugal e a vir para o Brasil. Isso a gente vai observar que ocorreu no ano de 1808. Então, vocês estão vendo aí, a vinda da família real para o Brasil, ela ocorreu em 1808. A gente vai observar que inicialmente eles chegaram na Bahia e no dia 7 de março de 1808, chegaram então à capital do Brasil, que era na época o Rio de Janeiro. A gente vai observar então que a partir desse momento, o que é que vai acontecer? Nós temos que se lembrar um pouco como foi que a família real ela chegou ao Brasil e por quê. A gente vai observar que em 1806, 2 anos antes, quem mandava no território europeu era Napoleão Bonaparte, que era o francês. E a gente vai observar que, além dele mandar no território europeu, ele tinha um grande rival que era a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte ele tinha muita raiva de qualquer país que mantesse uma boa relação com a Inglaterra. E ele ainda decretou um acordo chamado de bloqueio continental. Ou seja, o que era esse bloqueio continental? Napoleão Bonaparte, como tinha o maior exército da Europa, em 1806, ele decretou que qualquer país do mundo que comprasse ou que vendesse produtos da Inglaterra seria o quê? Seria invadido pela França e perderia todas as suas terras, perderia o seu domínio. A gente vai observar que naquele momento, Portugal e a Inglaterra tinham um acordo muito antigo, desde o século XIV, do ano de 1310, que a gente vai chamar de Acordo dos Panos e Vinhos. Ou seja, a Inglaterra enviava tecidos para Portugal e Portugal vendia vinhos à Inglaterra. Isso era um acordo muito antigo e que eles não queriam romper. A gente vai observar então o que é que vai acontecer. Portugal